Fala pessoal, estamos aqui para a nossa quarta videoaula do nosso tutorial e nessa videoaula faremos o lançamento das nossas vigas secundárias. Antes de iniciarmos o lançamento das vigas secundárias, precisaremos fazer algumas considerações nas quais vocês entenderão melhor como chegamos na nossa concepção estrutural. Antes de iniciar o lançamento das nossas vigas secundárias, precisaremos determinar a sobrecarga máxima total de projeto que vai atuar no nosso projeto. Para fazer isso, utilizaremos por meio de uma calculadora matemática que é o SMAT Solver. O SMAT Solver é um software gratuito que você vai conseguir disponível através da internet. Então aqui temos o SMAT Solver, onde fizemos o somatório das sobrecargas que estarão atuando na nossa estrutura. Consideramos aqui uma sobrecarga de 3 kN. Por que consideramos essa carga? Porque na NBR 6120, na tabela 10, ela traz aqui as cargas uniformemente distribuídas que devemos considerar para edificações comerciais. No nosso caso, a nossa edificação é uma edificação comercial. Nós podemos adotar 2,5 kN por metro quadrado para salas de uso geral e nos corredores devemos adotar 3 kN por metro quadrado. Para mim não adotar 2,5 kN e outras partes 3 kN, de uma forma geral, eu escolhi adotar 3 kN para toda a edificação, que é o que está aqui no nosso SMAT Solver, 3 kN. Também consideramos um peso referente às divisórias, porque se você abrir a arquitetura, você vai perceber que temos um vão livre aqui com a área de 137 metros quadrados, que possivelmente esse ambiente será utilizado para escritórios ou a pessoa que fizer uso desse espaço provavelmente vai utilizar por meio de divisórias para atender a sua necessidade. Prevendo isso, consideramos essa carga de divisória de 1,2 kN por metro quadrado. Consideramos também o peso para o revestimento de 1,4. De onde a gente tirou esse peso de revestimento? Também saiu da norma 6120. Aqui a gente tem uma tabela 4, revestimentos de piso e impermeabilizações. Revestimento de piso de edificações residenciais e comerciais. Temos a opção de adotar 1 kN por metro quadrado ou 1,4. De uma forma conservadora, escolhemos adotar 1,4, que é o que está aqui, 1,4. Peso do forro, 0,25. Também a gente vai encontrar esse valor na nossa norma. Tem aqui, ó, forros. Forro de gesso acartonado, 0,25 e adotamos também 0,3 referente aos dutos de ar-condicionado, que é o que está aqui, ó. Peso dutos ar-condicionado, 0,3. Fazendo o somatório dessas sobrecargas, chegamos num carregamento máximo de 6,15. Sabemos que depois da nossa edificação pronta vai atuar uma sobrecarga máxima de 6,15 kN por metro quadrado. Para sabermos o espaçamento que devemos adotar para as vigas secundárias, precisaremos fazer uso do manual técnico do fornecedor da laje do tipo Steel Deck, que no nosso caso escolhemos o manual técnico da Matchforms. Quando você abre o manual técnico, tem aqui as opções de você utilizar a telha forma MF50 e telha forma MF75. Nós escolhemos trabalhar com a MF75, a altura da laje 140 mm e a espessura da chapa 0,8 mm. Nós fizemos o somatório do carregamento, chegamos a um valor de 6,15. Pelo manual, a gente pode assumir um vão máximo entre as vigas secundárias de 2,6 metros. Se a gente adotar um espaçamento maior do que esse, a sobrecarga que a nossa laje vai suportar é menor do que a que nós calculamos. Nós calculamos 6,15 e se nós adotarmos um entrevão das vigas secundárias de 2,70, não vai resistir a essa sobrecarga que calculamos. Podemos adotar um espaçamento entre as vigas secundárias de no máximo 2,60 metros. Isso após a concretagem. Antes da concretagem, para o vão triplo, nós podemos adotar 3,20 metros de vão sem escoramento. A gente tem aqui um vão máximo de 3,20 metros sem escoramento, que a gente pode adotar durante a fase construtiva. E depois, na fase de utilização, podemos adotar um vão máximo de 2,6 metros, que vai atender ao nosso carregamento máximo. Se a gente vier
considera aqui, no nosso lançamento, eu vou esconder a visualização 3D e vou medir entre vãos dos pilares. Eu vou clicar com o botão direito, Info Coordenadas, e vou medir desse pilar até esse pilar. Então, nós temos aqui, ó, 5 metros e 7 centímetros entre vãos. Se eu pegar, vou abrir aqui a calculadora, vou colocar aqui a medida em milímetros. Se eu dividir esse vão por 2, eu trabalhar com uma viga secundária, eu vou ter um vão máximo entre vigas de 2,53. Esse vão é menor do que o que a gente considerou, de 2,60. Por isso que na nossa concepção nós chegamos a essa distribuição de pilares, porque se eu aumentasse o distanciamento entre esses pilares, essa laje, essa telha-forma que a gente adotou, precisaria de uma armadura adicional, mas isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente. Agora vocês começam a entender como se deu a nossa concepção estrutural. Depois de definirmos a laje que vamos trabalhar, nós precisaremos verificar essa altura de 140 milímetros, se essa altura atende à norma 14.323, que é a norma de projeto de estruturas de aço e de estrutura mista de aço e concreto de edifício em situação de incêndio. Como que nós faremos essa verificação? Aqui tem um anexo C. No anexo C tem essa tabela C.1 que estabelece espessura efetiva mínima da laje em função do TRRF. Precisaremos calcular a nossa altura efetiva de acordo com o nosso TRRF. Precisamos definir o nosso tempo requerido de resistência ao fogo. Como que nós faremos isso? Tem duas formas. Podemos calcular, utilizar o método do tempo equivalente, ou temos a opção de considerar o método tabular, que é o que utilizaremos nesse trabalho. Na instrução técnica 6 do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, temos essa tabela A, que fornece o TRRF mínimo de acordo com as características da edificação. No seu estado, se você estiver assistindo esse tutorial de outro estado, você vai ter que acessar o site do Corpo de Bombeiro do seu estado e verificar em qual instrução técnica traz essa tabela. Na instrução técnica de Minas Gerais, é na instrução técnica 6 que você tem acesso a essas informações. Vamos classificar a nossa edificação. A nossa edificação é do tipo comercial, ela tem uma ocupação comercial, ela não tem subsolo, é uma edificação baixa porque ela é maior do que 6 metros e menor do que 12 metros. Lembrando que essa altura ela é calculada até o piso do último pavimento, não considera a altura até o telhado, você vai considerar até o piso do último pavimento, que no nosso caso é 3,60 metros vezes 2, 7,20 metros. A nossa edificação é da classe P2. Para a edificação comercial da classe P2, precisaremos ter um tempo requerido de resistência ao fogo mínimo de 60 minutos. Voltando aqui na nossa NBR 14.323, para o TRRF de 60 minutos, precisaremos de uma altura efetiva de 80 milímetros. Para realizar esse cálculo, utilizaremos por meio dessa equação. Antes de fazermos esse cálculo, precisaremos atender a essa condição. Precisaremos verificar se o nosso HF sobre o TC ele tem que ser menor ou igual a 1,5 e o nosso TC tem que ser maior do que 40. O TC, por essa figura aqui, ó, o TC é a espessura de concreto e o HF é a altura da nervura da telha-forma. Então, no nosso caso, a gente vai ter acesso a essas especificações no manual do fornecedor da telha-forma, que é a Metform. Então, vamos voltar lá no nosso manual. Nesse manual aqui, se a gente subir aqui um pouco, a gente tem essa especificação. E, ó, temos as dimensões da MF50 e da MF75, que é a que adotaremos. A gente sabe que a gente tem um HF de 75, que é a altura da nervura. A gente vem aqui no nosso software e considera HF 75 milímetros. Se a nossa laje ela tem 140 milímetros e a nervura da laje é 75 milímetros, a nossa capa de concreto, que é o nosso TC, ele tem que ser igual a 65 milímetros. Se a gente verificar essa condição, HF, aqui ó, HF sobre o TC, HF, a espessura da nervura que a gente acabou de conferir no manual
manual da Matform é 75. O TC, capa de concreto, acabamos de calcular que é 140 menos o 75. HF dividido por TC é igual a 1,15. Ele tem que ser menor que 1,5. Então atendeu a essa condição. E o TC tem que ser maior que 40. O TC nós já calculou, é 65 milímetros. A gente vai calcular a altura efetiva através dessa equação aqui. Nessa equação a gente tem o TC que é 65, o HF é 75. Agora precisamos achar o B1, o BB e o B2. Essas dimensões ela vai ter no catálogo do fornecedor. O nosso BB é a largura da nervura. O nosso B1, a gente volta aqui na norma, que é o nosso B1, é essa espessura maior da nervura. É os 155 milímetros, ó. B1, 155 milímetros. E o B2 é a espessura interna da nervura, que aqui no catálogo também 119, é a mesma medida. Quando a gente resolve essa equação, aqui ó, TC mais HF dividido por 2 vezes B1 mais BB sobre B1 mais B2, nós chegamos numa altura efetiva de 102,5 milímetros, que é maior que o definido nessa tabela de 80 milímetros. Então a nossa altura que nós definimos de 140 milímetros, essa altura aqui atende à situação de incêndio. Podemos prosseguir com os nossos lançamentos. Fazendo essas considerações e essas verificações, podemos iniciar o lançamento das nossas vigas secundárias. Para realizar o lançamento das nossas vigas secundárias, utilizaremos por meio do elemento 1D. Vamos selecionar o perfil da nossa viga secundária, que é o VSM 350 por 36. Alinhamento de topo, a camada já criamos na última videoaula. Vigas secundárias, vou clicar em OK. Aqui eu vou excluir essa viga, que eu vou lançar uma viga secundária. Ao invés da viga secundária começar só nesse trecho, eu vou lançar ela direto aqui de pilar a pilar. Então, vou lançar essa viga secundária aqui, vou lançar essa viga secundária aqui, ESC para sair do comando. A gente sabe que esse entrevão tem 5 metros e 7 centímetros, então eu preciso lançar uma viga secundária entre esses dois vãos. Vamos pegar aqui, eu sei que ele tem 5.076 milímetros dividido por 2, eu tenho que lançar uma viga secundária aqui no meio. Então eu vou fazer uso dessa ferramenta de ancoragem utilizando o deslocamento. Já está até pré-configurado aqui, ó. Eu vou deslocar no eixo Y 2 metros e 53 centímetros, que é o que nós calculamos aqui, ó. Eu vou selecionar a viga que eu farei o lançamento. Vou clicar aqui, ó. Quando eu clicar nesse ponto de referência, ele vai manter um deslocamento de 2 metros e 53 centímetros, que é o que nós definimos aqui. Então aqui a mesma situação, ok. Aqui é o mesmo vão, aqui é o mesmo vão e aqui, como os vãos são iguais, facilitou o nosso lançamento. Clicamos em ESC para sair do lançamento. Podemos clicar aqui para visualizar o 3D para facilitar. Nosso lançamento está conforme esperado. Nesse trecho aqui é o hall de escada. Aqui não vai ter vigas secundárias. Dessa forma, finalizamos o lançamento e as considerações das nossas vigas secundárias. Na próxima videoaula faremos o lançamento da nossa laje do tipo Steel Deck. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula.